crianças, elas gastam muita energia. Elas Senhor. não param quietas um segundo. Quem tem filho sabe, né, gente? Lá em casa eu digo que aquelas 2 meninas, elas parecem mais meninos, porque tem uma energia extra, assim. Então, elas precisam de uma quantidade energética nos lanches também. Então, não é só mandar fruta e verdura. Sem Isso dúvida. vai dar errado se colocar só fruta e verdura. A gente sempre precisa compor uma refeição com uma fonte de carboidratos. E aí eu posso destacar alguns aqui, como aveia, como farinha de arroz integral, como arroz integral propriamente dito, um pão integral de boa qualidade, uns cereais como flocos de quinoa, flocos de amaranto. Legal. É bem legal, né? Uma diversidade que você está apresentando aqui para nós. Então, aquela monotonia alimentar já não existe não mais. pode acontecer. Nem é desculpa. Né? E não é desculpa pro pessoal de casa, porque eles estão recebendo várias dicas, inclusive nós. Bom, eu acho que a gente tem que pensar no que não pode faltar e no que deve faltar também. Porque as Importantíssimo. crianças têm consumido muito alimento industrializado. Existe um grande apelo das embalagens bonitinhas, coloridinhas, da facilidade de mandar um lanchinho pronto, porque realmente é mais fácil, né? Mas uma amiga minha, que é a Camila Comatos, que vocês vão entrevistar também, ela fala uma frase de uma freirinha que dizia, né, que é justo que tanto custe o que tanto vale. Então é justo que a gente tenha um pouco de trabalho para fazer o lanche das crianças, porque aquele lanche, ele representa uma grande parte do neurodesenvolvimento daquela criança. Ele representa uma grande parte de quanto aquela criança vai conseguir se concentrar e ter um desenvolvimento adequado, tanto físico quanto mental. Alimento industrializado, a gente tira e vai para aquela comidinha que a gente manda de casa, que a gente faz com alimentos íntegros. Número 1, não pode faltar fruta e não pode faltar verdura. Existem vários estudos mostrando que nos lanches infantis a gente tem uma baixa concentração de frutas e de vegetais, gente. Olha só. É tão fácil a gente incluir vegetais. Por exemplo, numa panqueca, eu posso bater espinafre com ovo e aveia e transformar isso numa panqueca salgadinha, gostosinha, com azeite de oliva, que eu posso mandar para o lanche da tarde Com certeza. da criança. E aí a gente tem um vegetal, uma fonte de proteína e um cereal integral. Vamos explicar um pouquinho o que é um alimento funcional. Por exemplo, tá? Um alimento funcional é um bolinho de aipim feito com biomassa de banana verde, frango desfiado, salsinha e cebolinha. Por quê? Aquela biomassa de banana verde junto do aipim vão ter um efeito além do de nutrir, de melhorar o sistema imunológico daquela criança. E a gente pode fazer esse bolinho misturadinho, umas bolinhas, congelar e depois só assar e mandar na lancheira infantil para a escola ou servir no final de semana como um petisco. Então, o alimento funcional, ele tem uma função a mais além da de nutrição básica. Pode ser diminuir o risco de resfriados, pode ser diminuir o risco de doença cardiovascular, que é bem importante nas crianças, diminuir o risco de diabetes. Olha só. Então, ou suprir uma necessidade, por exemplo, crianças que não podem consumir lácteos. Então, ser uma proteína sem leite de vaca, por exemplo, uma proteína vegana, vai ter essa funcionalidade de substituição do ingrediente que eles não podem. E eu acho que uma das questões bem importantes é a organização dos pais. Organizar um cardápio é essencial. E o outro segundo conceito é conhecimento. A gente precisa conhecer como preparar os alimentos de forma adequada para que eles sejam saborosos ao mesmo tempo que nutritivos. Gente, isso é um privilégio, mas é um privilégio ter alguém fazendo lanche pra gente. Minha mãe, com todo amor, carinho e afeto, fazendo meu lanche. Então, que nós, pais, a gente realmente diga isso, porque é verdade. Que privilégio, entendeu? O quanto de amor, cara, eu escrevo na banana que eu mando pras gurias, entendeu? Meu Na Deus casca, do céu. te amo, divirta-se, aproveita. Gente, usa o Uma lanche dica. pra isso, entendeu? Coloco os moranguinhos num potinho, escrevo no potinho. Aqui tem comida em formato de amor, né? Então, a gente tem que, nós adultos, dizermos de forma emotiva e de forma clara, em palavras e diversas vezes, que aquele lanche é um presente para elas. E que elas são muito mais sortudas em terem um lanche saudável feito por nós do que uma embalagem comprada rapidinho que não significa nada. A gente acha que vai dormir sem comer, que vai ser O maior medo desesperador, dos morrer pais. de fome.
Não vai. Não vai mesmo. Uma das minhas filhas não gostava de polenta. E polenta, culturalmente, pra nós, no Rio Grande do Sul, é ótimo. Na entendeu? veia, né? Meu pai, coitado, ele quase morria que ele fazia polenta e ela não comia. E aí, automaticamente, o que acontece? Quando uma criança rejeita um alimento, a grande maioria das famílias retira aquele alimento do cardápio da família como um todo. Só que isso tem um efeito ruim para a criança, porque isso reforça que ela tá certa em rejeitar aquele alimento. E que ela tem autoridade para rejeitar. E que ela pode realmente escolher. Então, ela vai começar a testar. Eu rejeitei polenta, tiraram do cardápio. Então, eu vou rejeitar brócolis, eles vão tirar do cardápio. O verdinho que tá... Eu vou botar pro cantinho, eles vão retirar do almoço, não vai mais ter. E no intuito de fazer com que as crianças comam, que não fiquem desnutridas, que não passem fome, que seja mais fácil o almoço, a grande maioria das famílias sem conhecimento adequado realmente vai retirando do cardápio. E aí a funcionária lá de casa, ela dizia assim, deixa eu fazer um arroz pra ela. Ela disse, não, é polenta que tem, não quer comer, não come, mas é o que tem. Se passaram 6 meses, uma vez por semana tinha polenta. Agora ela ama polenta. Tá vendo? Então é óbvio que a criança tem autonomia de não gostar de alguns alimentos, mas a gente tem que conseguir identificar o que é realmente não gostar do que é, bom, se eu não comer, eles vão tirar do cardápio vai dar e uma eu coisa vou mais dando uma gostosinha. testada, entendeu? Eu vou comer o que é mais fácil pra mim, eu vou comer o que eu gosto mais, porque todo mundo tem. Eu também tenho alimentos que eu gosto mais e que eu gosto menos, mas eu como os dois. Sem dúvida, sem é? dúvida. A gente precisa só aprender a lidar com esses desafios. Cá, a gente falou de vários alimentos que as crianças podem comer, que elas não devem comer. E uma coisa que eu sei que atrapalha muito, não só as crianças, como os pais, são os suquinhos de caixinha. É uma grande dificuldade e eu me coloco como um dos Os que tem fakes dificuldade. saudáveis, né? Porque a gente vê muitas empresas investindo numa embalagem colorida, com carinha, com bichinho, com princesa. E tudo isso dificulta o nosso trabalho como pai na hora de falar Nem me não fale. para a criança na hora de consumir esse tipo de produto. Sabe que tu acertaste a minha maior dificuldade? E não porque eu não saiba o que fazer, mas pelo apelo que a indústria tem e pelo apelo que os colegas têm. Minhas filhas, durante anos, isso foram anos, gente, não foi um ou 2 meses, elas pediam para eu mandar um suquinho de caixinha pequenininho no lanche. E aí, elas eram muito pequenas para entender uma conta matemática do quanto aquilo valia. Uhum. E aí, durante muito tempo, eu só dizia, olha, suco de caixinha não é saudável, porque é um excesso de frutose e não tem fibra. E suco de caixinha polui a natureza, polui o ambiente. Porque são várias microembalagens que poluem o ambiente. Elas cresceram com isso e atualmente, com 8 anos, ela já consegue fazer uma conta matemática de que aquilo não vale tanto quanto a caixa maior. E a pequena já tem a ideia de que aquilo pode matar os peixinhos, porque polui o ambiente. Então, para mim, essa é uma das grandes estratégias. Mostrar que as embalagens, elas são feitas para as crianças quererem consumir aquilo. E é uma forma de doutrinar as crianças a consumir determinado alimento. Ah, eles não entendem, eles entendem sim. Eles são bem inteligentes. Entendo. E aí, claro, faço suco em casa, né, gente? Bate fruta. Daí eu disse, não, então tá, eu faço. Aí eu comprei umas garrafinhas térmicas bonitinhas, com canudinho, porque daí o suco fica geladinho ali dentro. A gente reutiliza aquela embalagem. Aí eu faço lá um suco de polpa de açaí com abacaxi e morango, elas levam. Nossa, que Ou delícia. faço um suco de goiaba com maracujá. Ai, fica delicioso. Manga com maracujá, elas adoram. Então a gente consegue ter a variedade da safra também, para não ter sempre o mesmo A suco. monotonia. A Em monotonia casa de também, novo. nós somos fãs de suco. Eu falo que a Luísa é Zé Suco. Que é fácil, né? E eu vou te dizer que na E é fase escolar, refrescante. a facilidade de consumo é importante, porque eles têm 10 minutos para lanchar. Uhum. E se eles demorarem muito, eles vão perder parte do recreio que eles podem brincar. Exato. Então, ou a gente manda um lanche rápido, ou a gente perde aquela criança, ela não comeu. Então, lá em casa, eu uso muito uma estratégia que não é suco, mas que é proteína vegana, batida com que fruta, legal. com uma semente, ou com linhaça, ou com chia, ou com semente de girassol ou de abóbora. E ou água de coco, ou um leite vegetal. E aí elas vão levando com diferentes sabores. Então eu englobo todos um os shake. nutrientes num shake que elas vão levando. Eu faço um de banana congelada, com cacau, com a proteína de cacau. Fica Nossa. fantástico, elas adoram. Pronto, resolvido o lanche. E super nutritivo, fácil. Ainda bem que estamos aí com produtos maravilhosos pra gente poder fazer essas receitas E gostosas. o mais legal é colocar as crianças para fazerem o suco junto.
Porque daí elas, embora elas não gostem do que elas colocaram ali, sei lá, não gosta de morango, colocou morango, só porque ela fez, colocou a mão na massa, ela já se sente na obrigação de consumir e elas consomem. Né? Adivinhaste minha estratégia. Eu comprei 2 liquidificadorzinhos daqueles Ai, que não legal. precisa colocar na tomada, Muito que é com bom, pilha. muito bom. E elas podem fazer os shakes sozinhas. Então, 2 vezes por semana, o lanche é por conta delas.